Juiz de Fora, lá na zona da Mata Mineira, voltou a ter essas fortes chuvas, mas vai receber nessa quinta-feira 10 caminhões do Exército Brasileiro e 100 militares para contribuir com a população na resolução ou diminuição dos impactos dos problemas causados pelas chuvas. O último boletim aponta que 3.000 desabrigados e 400 desalojados em Juiz de Fora e lá em Ubá, o município vizinho que também está sofrendo com essas mortes e com essas chuvas. São 6 mortes, 26 desabrigados e 178 desalojados, além de 2 desaparecidos. Quem vai contar todos os detalhes para a gente dos últimos números é a Natália Fontes, nossa correspondente diretamente lá. É de Juiz de Fora hoje, Nath, ou de Ubá? Bom dia. Bom dia, Nath. Ontem choveu muito mesmo. As pessoas ficaram com muito medo. A região central de Juiz de Fora ficou totalmente alagada. Eu estou aqui no bairro Santa Luzia, um dos bairros mais afetados pelos alagamentos ontem. E é uma situação de muito medo. É muito barro aqui na rua ainda. Agora os carros já estão passando, as pessoas já estão começando a sair de casa, limpando as casas, as lojas estão abrindo. Mas atualizando o que você falou, aqui em Juiz de Fora, 43 pessoas morreram vítimas das chuvas que estão acontecendo aqui desde segunda-feira. Ainda tem 16 pessoas desaparecidas. Em Ubá, 6 pessoas morreram e 2 pessoas continuam desaparecidas. O Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil, a Polícia Militar e a Civil estão trabalhando intensivamente na cidade, na busca das pessoas que estão desaparecidas e também na ajuda da limpeza da cidade, na reconstrução aqui de Juiz de Fora. E essa chegada desses 100 militares é uma notícia muito boa pra gente hoje, porque ainda tem muitas pessoas desaparecidas e muitas pessoas desabrigadas aqui que tiveram que sair de casa. A prefeitura anunciou várias medidas, estão tirando várias pessoas das casas que estão nas áreas mais de risco, mas ainda tem muitas pessoas que ainda não deixaram suas casas. A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, uma ação coletiva, alertou que essas pessoas têm que deixar suas casas nos locais que são mais de risco para garantir a própria proteção, porque essas áreas são áreas potencialmente e também para alagamentos fora. Nath, então é isso. Atualiza de novo os números, né, de mortos de Juiz de Fora e de Ubá e também informações sobre essas outras cidades pertinho daí. E Matias Barbosa ontem estava em calamidade pública também, se isso continua e se também entrou alguma outra cidade nesse estado também. Sim, então, falando novamente, agora, 43 pessoas morreram e ainda estão desaparecendo 16. Já em Ubá, 6 pessoas morreram. Lembrar que o Corpo de Bombeiros resgatou muitas pessoas aqui na cidade. Foram 138 pessoas resgatadas. Aqui em Matias Barbosa, aqui pertinho da nossa cidade de Fora, ainda está em calamidade pública e foram enviados bombeiros para lá para ajudar as pessoas a saírem de casa, percorrer a cidade na parte dos alagamentos, mas nessa cidade não tiveram vítimas fatais. Perfeito. E outras cidades... Pode continuar. Acrescentando mais uma coisa. Outras cidades daqui da região estão com vários trechos interditados. Coronel Pacheco mesmo, a BR que liga com Coronel Pacheco a Juiz de Fora, teve um grande desviamento lá e precisou ser interditada.
Ainda ontem de noite, de madrugada agora, eles estavam realizando os trabalhos para liberar a pista. Então a situação aqui em toda a região tem fogo é de muito medo, as pessoas estão com medo de sair de casa. Muitas pessoas que não residem aqui em Juiz de Fora estão tentando voltar para as suas casas. Em cidades que não tem que não está tendo a quantidade de alagamento, de cruzamentos igual aqui. Perfeito, Nath. A gente conversou ontem, né, e você tinha pontuado que Juiz de Fora nunca tinha vivido essa chuva desses últimos dias. E você abriu hoje falando que a chuva dessa noite foi ainda mais assustadora, né? A gente conversou agora com a meteorologista do IMET, que disse que as chuvas vão continuar. Eu imagino que o clima aí na cidade deva ser o pior possível, né? Ou de luto, porque conhece alguém que morreu, ou simplesmente de medo do que vai acontecer nos próximos dias. Sim, é um cenário de muito medo. Por exemplo, ontem à noite eu estava em casa quando a chuva caiu e a minha rua fica na região central ali, próximo dos bairros São Mateus, Alto dos Passos, e ela ficou completamente alagada. A minha garagem, os carros quase ficaram submersos. Carros que tentaram subir pela minha rua por volta das 9, 10 horas da noite, enfrentaram seríssimos problemas. E onde eu moro é uma região que não costuma acontecer isso, que não tem esse caso de alagamento. Aqui no Santa Luzia, onde eu estou agora, então foi extremamente assustador. As pessoas elas já convivem com esse medo diário, principalmente quando vai chegando em novembro, dezembro, janeiro, até março, com esse medo das chuvas. São comerciantes, são pessoas que perdem tudo das casas delas, que perdem mercadorias e todo ano tentam se reerguer por causa desse medo. E elas continuam morando nessas casas. É muito difícil de fazer também deixarem o bairro, saírem das próprias casas. Então as pessoas, principalmente aqui no local onde eu estou, elas vivem com esse medo realmente da chuva. Mas ontem, essa semana, todos os dias, é um sentimento de muito medo, é muito medo que eu tenho. São muitas pessoas que conhecem pessoas que perderam as vidas. Estive também no Parque do Rio na terça-feira, que foi um dos locais mais afetados, onde 12 casas desabaram. E toda a rua ontem precisou ser interditada. As pessoas tiveram que sair das suas próprias residências e todas elas conhecem ou têm um ente querido que ainda está soterrado no local. Ô, Nath, atrás de você tem um córrego que a gente vê que a água está muito alta e muito barrenta, né? Que é essa cor característica de quando chove por muitos dias seguidos. Imagino que o córrego não seja assim no dia normal, né? Sem essa chuva tão forte. Sim, esse córrego, o córrego Santa Luzia, costuma ser muito mais baixo e a água não fica tão escura assim. Mas nesse bairro, o entorno dele é de encosta. Então, quando a chuva chove, realmente vem com muita força, vem muito barrenta também. E também aqui nesse córrego, a calha subiu. Então o córrego todo transbordou com as águas. Então as ruas aqui ainda estão sujas de lama. E aí vem com a força da água que ainda desce das encostas. Isso só piora a situação, aumenta ainda mais o risco de queda. É isso. Natália Fontes, que está lá diretamente de Juiz de Fora, conversando com a gente, trazendo os últimos detalhes, os últimos números, né? Trouxe aí, portanto, essa informação dos 43 mortos em Juiz de Fora, mais 6 em Ubá, além de muitos desaparecidos ainda, que esses bombeiros, toda essa ajuda do Exército, do Corpo de Bombeiros aí, não só da região, mas de Belo Horizonte, fazendo todo esse reforço para conseguir ajudar as pessoas, a resgatar essas pessoas e também a encaminhá-las a abrigos, a dar qualquer tipo de suporte. Doações estão sendo feitas, essa é uma parte muito importante. A outra parte importante também, Nath, que eu queria, para a gente encerrar a sua participação, é sobre os velórios, né? Os reconhecimentos desses corpos, como está esse processo. Certamente você tem informação sobre isso também.
Então, interessante falar sobre as doações, né? Quem está fora da cidade pode ajudar a gente, doando através de canais oficiais da Prefeitura. A Prefeitura de Vitória disponibilizou um kit solidário pela chave contribua@pjf.mg.gov.br. Para quem está se perguntando o que é PJF, PJF é a sigla daqui da Prefeitura de Juiz de Fora. E esse kit é para quem está em outras cidades ou aqui mesmo e está preocupado em sair, que pode doar um dinheiro que a Prefeitura vai comprar os materiais e entregar nas 15 escolas que estão funcionando como abrigo aqui para as pessoas que precisaram ser desalojadas ou então que perderam as casas. E também aqui na cidade tem diversos pontos presencialmente. A sede da shoppings da cidade, a Casa da Mulher e diversos outros endereços da Universidade Federal de Juiz de Fora também. E as pessoas podem doar roupas, alimentos não perecíveis, materiais de colchões, eles realmente, água, então, eles estão precisando de tudo. E eu já estive também num desses abrigos visitando, e as pessoas o tempo todo aqui estavam se mostrando muito preocupadas das pessoas de fora. Toda hora chega alguém com um carro cheio de alimentos, cheio de materiais, tudo para doar. Porque são famílias que realmente perderam as casas, perderam tudo. Às vezes não conseguiram salvar nem o próprio celular, nem o próprio documento. Só saíram as peças. Eu estive conversando ontem com um jovem, o Davi, que ele escutou um barulho muito forte. Ele só teve tempo de pegar a avó dele idosa e os 2 cachorros e sair de casa. E aí quando ele viu, o muro já estava caindo atrás dele. Então a casa, eu fui ver a casa. É um sentimento de muito luto aqui na cidade. Esses dias todos estão acontecendo velórios, porque a Polícia Civil já confirmou e identificou várias vítimas, já identificou os corpos, já entregou para as famílias. E as famílias estão se despedindo. Os cemitérios aqui estão lotados. Ontem teve o funeral de uma criança de 11 anos, o Bernardo, que foi extremamente comovente na cidade. Várias pessoas foram lá, o cemitério estava lotado. E é um momento muito triste, é um momento das famílias se despedirem. Também de outras tentarem que estão facultadas. Vera Fontes trazendo, infelizmente, informações tristes, né, trágicas lá de Juiz de Fora. Isso, essas vítimas estão sendo enterradas agora, como essa criança de 11 anos. É um negócio horroroso. Nath, muito obrigada, parabéns aí pelo trabalho. Continue aí empenhada a trazer todas essas atualizações, porque o trabalho de quem está lá no local é muito importante, além dos bombeiros, claro, dos voluntários que estão ajudando todo mundo, mas também da imprensa de fazer esse registro para a gente saber o que está acontecendo. Valeu, viu, Nath? Bom trabalho. A Nath que volta durante a programação trazendo essas atualizações. Bem, obrigada, Nath. Qualquer atualização que tiver, eu vou trazendo. Valeu. É isso, né? Ela atualizou o número: 49 mortos em Minas Gerais, na Zona da Mata, em Juiz de Fora, 43, 6 em Ubá e centenas de desaparecidos, aliás, de desabrigados e dezenas de desaparecidos ainda, que estão sendo muitas vezes corpos, mas muitas vezes a Nath trouxe esse dado feliz pra gente dos bombeiros conseguindo resgatar mais de 200 pessoas com vida, né, nesses escombros, ou também pessoas que foram arrastadas pelas chuvas, pelos alagamentos. São diversas formas ali de desastres por causa dessas fortes chuvas que vão seguir. Mais cedo a gente conversou com a meteorologista do IMET, que trouxe essa informação de que as chuvas aí no Sudeste vão continuar muito fortes em Minas Gerais, principalmente nessa zona da mata, que fica mais ao leste do estado, e se aproximando, portanto, de Rio de Janeiro e São Paulo. Litoral de São Paulo também nesse estado de muita atenção, de alerta, porque as fortes chuvas vão continuar e vão subindo o Brasil, chegando lá na Bahia. E junto com a chuva vem o frio, que é uma situação muito preocupante, principalmente para o Exército, que vai lá nesses lugares
fazer o cuidado dessas vítimas, dessas famílias que estão desabrigadas. Como a gente viu, né, lá no Rio Grande do Sul, quando teve aquele grande alagamento, o forte frio piorou muito a situação. As pessoas estão sem roupa, elas perderam tudo. Então, precisam de muitas doações. A Nath falou do Pix Solidário e tem todas essas informações também no nosso site, no metrópolis.com, e também no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV. Dá para você acessar todo o material que a gente tem sobre isso. A gente vai continuar falando sobre, de certa forma,